Oi, pessoal do Instagram. Vamos ver se pra vocês sai som. Por algum motivo não tá saindo som pelo YouTube. Por que será? Nem aqui, nem nesse microfone, nem por aqui. O que tá acontecendo no YouTube? Oi, pessoal do Instagram. Gente, vocês estão lendo lábio, Tati? Vocês conseguem ir pro Instagram, gente? A Aline tá me ouvindo bem, ó. É o pessoal do YouTube que não tá ouvindo. Sejam bem-vindos, tá? Ai, que delícia. A Cá, sejam bem-vindos. Ó, a Cá, tô de Vissote hoje de novo. Gente, a Vissote tem umas blusas de tricô que eu sou apaixonada. É, o YouTube tá com algum problema ali mesmo, não sei por quê. Que pena. Aqui tá ótimo, então tá bom. Eu não sei, eu sou assim, eu sou analfabeta total digital, então se vocês puderem ir pro Instagram, é a única coisa que eu consigo dizer pra vocês. Tentem vir pro Instagram pra vocês poderem ouvir, porque acho que ler lábio o tempo todo não vai ser fácil, Tati. Até porque eu falo rápido pra caramba, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda live dessa nova série de lives fixas semanais. A gente vai fazer toda segunda às 9 da noite. Acho que assim é melhor mesmo. Essa conversa, né, sobre educação consciente. Cada segunda eu lanço lá uns temas para vocês me ajudarem a definir o tema da próxima semana. Semana passada a gente falou sobre como educar sem punição, sem castigo. E essa semana a gente vai falar sobre... Hoje, né? A gente vai falar sobre... Tá, não pode punição, não pode castigo, mas então vamos pro lado das recompensas, né? Como é que a gente consegue que eles nos obedeçam ou que eles colaborem conosco se não for pela punição e pelo castigo, então, né? Seria pela recompensa? E a gente vai trazer aqui que não, e por que não? Porque é tão importante a gente não ir por esse caminho também, né? Ai, que pena, gente, que no YouTube não deu certo. Que pena mesmo. Vou até já encerrar aqui, depois eu tento subir lá. Oi, Bárbara e Renata. Sejam bem-vindas, vamos entrando. A ideia é que vocês realmente possam vir toda segunda com papel, com, com caneta, que possam realmente estudar, que a gente possa realmente estudar. Por quê? Foi um dos motivos que eu voltei com as lives, tá? A gente tem um automatismo muito grande nas nossas ações. Né? Quando sem a gente querer, a gente já está agindo no nosso automático. Então, mesmo eu, que sou educadora parental, eu e meu marido, a gente estuda isso, a gente trabalha com isso. Quando a gente vê, a gente já está indo no automático também em muitos momentos. Então, a gente precisa ter uma constância desses estudos. A gente precisa fazer com que o nosso cérebro vá gravando esses caminhos, né? Essas alternativas. A gente precisa fazer com que a gente fala que a gente passa do... Ó, já pode pegar papel e caneta para anotar isso já. Uma informação da programação neurolinguística. A gente primeiro é incompetente e inconsciente, que é a gente não sabe que a gente não sabe alguma coisa. Até o momento em que a gente descobre, putz, a gente não sabe fazer isso. Eu nem sabia que dava para educar sem palmada, sem punir, sem pôr de castigo. Agora eu sei. Eu sei que dá para educar sem fazer nada disso, mas eu ainda não sei fazer. Então eu sou passei de incompetente e inconsciente, que eu nem sabia, para incompetente consciente. Eu ainda não sei, mas eu já estou consciente disso. Tá? Então aí a gente vai estudando, vai buscando alternativas, vai buscando caminhos, etc. Então a gente vai de incompetente inconsciente para incompetente consciente. Aí vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer quando a gente estiver pensando naquilo. Então assim, eu já consigo não punir, quando eu estou bem consciente, pensando nisso, eu já consigo não fazer. Então a gente se tornou competente e consciente. E aí a nossa vontade é que a gente passe a ser competente e inconsciente, que é, eu não preciso mais estar pensando naquilo, eu já opto por aquilo automaticamente. Só que isso só acontece se a gente tiver muita repetição desses conteúdos, muita repetição desses aprendizados, para o nosso cérebro ir criando essas sinapses, criando esses caminhos como sendo realmente os caminhos de ação. Né? Então hoje os nossos caminhos de ação ainda são muito inconscientes dentro do caminho que normalmente é o que a gente não quer, que é o que a gente faz automaticamente, sem pensar que estava registrado já no nosso cérebro, né?
E aí agora a ideia é que a gente possa realmente ir construindo essas novas sinapses de novas formas de agir com os nossos filhos. Por isso que é bem importante que vocês estudem sempre. E por isso que eu voltei com as lives fixas toda segunda, para a gente ter a possibilidade de sempre estar oferecendo esses conteúdos, vocês sentando com a família. Ali a Fábio escreveu muito fofa, ela disse que tá ela e a família sentada para assistir. Então que vocês possam, porque depois que desliga a live, vocês têm a oportunidade de conversar sobre isso. Né? Quando a gente faz o curso de casais, que agora em junho vai ter o próximo grupo, é um curso de um grupo bem restrito, né? São no máximo 10 casais, mas a gente oferece isso, assim, momentos em que o casal tem um conteúdo, tem exercício para fazer junto e conversar sobre, né? Porque se a gente não conversa de novo, vai cada um pro seu automático e aí a gente nem sabe por que cada um tá puxando para um lado, que lado que é, que lado que não é, por que eu faço isso, por que eu não faço. Então, tenho essas oportunidades mesmo de poder conversar, né, sobre. Eu acabei de receber ali no YouTube, realmente não deu certo. Que pena. Vou tentar subir depois lá pro YouTube, tá, gente? Esse vídeo daqui, de hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Isso tudo foi só pra gente aquecer, pra eu aquecer minha voz. Vou tomar água, senão minha tia já começa a brigar comigo. Oi, pá! Ai, que delícia! A Paloma é minha amiga de infância. Lá de Cianorte. Eu sou do interior do Paraná, lá de Cianorte. Que delícia ver vocês aqui. Então vamos começar a nossa conversa hoje sobre como fazer, então, se não for punindo, que a gente já conversou na live passada, se vocês não assistiram, assistam. Inclusive eu fiz um post hoje também sobre um dos pontos que eu falei na live passada do nosso cérebro, né, dele buscar automaticamente o pai e a mãe, e quando o próprio pai e a mãe é o agressor, né, é a ameaça, o que pode acontecer no cérebro da criança. Então, super importante. Quem não leu também, dê uma olhadinha lá no meu feed, leia esse post, mande para quem vocês acham que é bacana conhecer esse tipo de conteúdo, né? Porque, assim, é tão difícil a gente conseguir colocar em prática, se torna mais difícil ainda quando as pessoas ao nosso redor, que estão ali lidando com os nossos filhos, ou lidando com a gente no dia a dia, também não tem esse conteúdo, e aí acabam indo cada um para um lado também, ou você acaba se sentindo fraca em colocar aquilo em prática. Então, assim, vai compartilhando com as pessoas ao redor. Mesmo que seja só para conversar sobre, mesmo que seja para discordar, mas abrir, né, a conversa, o diálogo sobre esses conteúdos. Eu vi ali que alguém apertou o coraçãozinho, se vocês puderem apertar o coraçãozinho aqui do ladinho, né, pra live poder ficar lá nos primeiros lugares da linhazinha do tempo. Se vocês puderem pegar esse aviãozinho e mandar para mães e pais que vocês conheçam, amigos que queiram entrar aqui agora para assistir a live com a gente, daí acaba tendo mais espaço de fazer perguntas. Dani! A Dani, minha amiga da faculdade. Que gostoso vocês aí. Gente, se eu não vejo todo mundo que entra, eu morro de dó, porque eu quero muito ficar falando oi pra todo mundo. Adoro ver vocês aqui. Eu imagino vocês me ouvindo, eu fico mais empolgada ainda de falar. Então, lembre de mandar aviãozinho agora para quem vocês acham que pode se beneficiar dessa live de hoje. Eu não consegui... deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, educar sem recompensa, para ver se consigo fixar. Que da outra vez não fixou e muita gente entrou e saiu e depois falou, não sabia sobre o que era. Vamos ver, eu coloco daí eu fixo, é isso? É. Isso, consegui. Muito bom. A Aline falou, a Aline é minha irmã, tá, gente? Ela fica aí animando o grupo. A Aline falou que é pra eu marcar uma live só pra falar oi pra todo mundo. Bom, vamos lá. Então tá. Então a ideia hoje é a seguinte. Já que a gente já percebeu na live passada que punir não é o melhor caminho, na verdade a gente acredita, tudo que eu trago aqui é baseado nesses estudos da neurociência, tá? Baseado nesses estudos que são novos. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer pra vocês. A gente não tá trazendo aqui conteúdos para dizer que antigamente as pessoas faziam errado. O que a gente está querendo dizer é que hoje tem conteúdos que nos mostram que existem caminhos melhores e o que os caminhos levam de resultado no desenvolvimento das pessoas. Tá? Então a ideia é que a gente realmente olhe para o que a gente conhece aqui como novos caminhos. Por isso que a gente diz que hoje estudar para ser pai e mãe não é um privilégio, não é um moda, é um privilégio. Porque hoje a gente tem esses conteúdos chegando até nós, né? Meros mortais, pais e mães.
Então, são conteúdos da neurociência, de muitos estudos, né? Muitos testes, muitas avaliações, muitas análises. São conteúdos de teorias da psicologia, uma teoria que eu sigo muito, que eu gosto muito, a teoria do apego, que também eu trago aqui com bastante força. A disciplina positiva, a própria disciplina positiva, que eu já tive um certo preconceito e que depois de estudar a fundo eu entendo que ela acaba sendo uma porta de entrada, ela tem sim muitas ferramentas, mas as ferramentas por si só, de verdade, pode jogar no lixo que vai parar de funcionar muito rápido. Então não são só as ferramentas. O livro tem muito conteúdo que você pode olhar para ele e depois se aprofundar em cada um desses conteúdos atrás de outras teorias, outras buscas, né? Então é muito conteúdo realmente que hoje chega até nós. Por isso que a gente consegue ter essas leituras e aí a gente decide querer fazer diferente ou não, tá? De novo, a gente tira essa ideia de certo e errado e olha para resultados, tá? Então a gente já viu na live passada que a punição, que o castigo não é um caminho realmente eficaz dentro do que a gente quer para os nossos filhos no sentido de educação. E aí a gente viu, se eu quero um comportamento, uma obediência imediata, sim, o castigo pode funcionar, a punição pode funcionar. Mas a longo prazo a gente vai estar arranjando um problema muito maior, né? Que é o que a gente está ajudando os nossos filhos a desenvolverem de crença sobre eles mesmos, sobre as relações, sobre o distanciamento que eles vão criando de nós, dos vínculos, da intimidade emocional, que é super necessária, né? Sobre esse adulto que ele vem a ser lá no futuro, que foi criado com essas punições, essas agressões, né, e esses lugares de afastamento dos pais do momento que eles mais precisam, né. Quando a gente coloca de castigo é isso, né, a gente tira eles de perto da gente e deixa eles lá, sozinhos, lidando com aquilo que eles não têm a mínima possibilidade de lidar. Então, a ideia agora... minha mãe disse que tá travando pra vocês também? Bom, não tenho muito o que fazer também. Pergunto só pra desencargo de consciência, né? Bom, então, aí, depois, quando a gente começou a falar de não bater, né, de não nem palmadas educativas, de não beliscar, de não puxar a orelha, de não ter nenhuma invasão da integridade física da criança, passou-se pro castigo, né? Então agora vamos colocar de castigo, pelo menos castigo. Eu lembro que quando eu decidi que eu não ia bater mais, eu falei, não, eu vou só usar o castigo. E aí quando eu comecei a estudar sobre o castigo também, eu falei, meu Deus, mas nem o castigo não pode. Né? Nem o castigo não pode. Como assim? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou lidar quando a criança fizer alguma coisa errada? Como que eu vou ensinar o que precisa ser feito? Se eu não posso bater, não posso puxar a orelha, agora também não posso colocar de castigo. Como assim? E a ideia de colocar de castigo, né, que é essa ideia da punição, é realmente essa da gente não dar alternativa, a gente não ensina a criança a lidar com aquilo, a gente simplesmente pune, o castigo também é isso. E aí eu falava, então vou começar a pesquisar outras linhas, o que eu posso fazer? E aí cheguei, e a grande maioria das pessoas fazem esse caminho, chegou no caminho da recompensa. Então, já que a gente não quer castigar, já que a gente não quer punir, é que minha mãe tá longe, por isso tá travando. Então a gente vamos recompensar quando ela fizer uma coisa boa. E aí teve uma grande força sobre isso. Hoje tem psicólogos que defendem isso, tem teorias que defendem isso. E ok, né? Não existe certo e errado, sim resultados. E aí, se a gente olhar para os resultados que isso pode trazer, que é o que a gente vai falar hoje, a gente vai ver que também não é tão eficaz assim. Então, qual que é a ideia da recompensa, né? Tem muita gente que usa recompensas realmente papum, assim, né? Toma lá da cá, do tipo, se você lavar a louça, eu deixo você mexer nas minhas coisas depois, sei lá. Se você arrumar seu quarto, eu levo você pra chupar sorvete. Ou então, se você se comportar a semana inteira, final de semana a gente chupa sorvete. Se você arrumar seu quarto todos os dias, no final de semana você pode brincar na casa, sei lá, de alguém. Então, assim, coisas que ao se você ganha aquilo. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Né? Um tipo de recompensa bem que a gente fala da lá da cá. Mas também tem os famosos quadros de recompensa, né? Os quadros de estrelinha. Se você terminar de comer tudo, eu deixo você comer sobremesa, né? Também é um tipo de recompensa. A gente vai falar sobre essa questão da comida, é super, super desafiante. Agora, tem também os famosos quadros, né, de estrelinhas. Então, assim, você tem lá aqueles... Tem vários. Se você procurar na internet, gente, tem milhares de modelos. Muita gente defendendo a ideia de usar, de que funciona, etc. E realmente funciona. Tá? Funciona se o seu objetivo for que a criança faça aquilo que você quer que ela faça.
Acabou. Eu quero que ela faça isso, eu vou oferecer uma recompensa, ok, ela vai fazer isso. E se a gente for olhar assim superficialmente, não tem nada de mal, né? Tipo, eu quero que ele mantenha o quarto dele arrumado, e aí, final de semana a gente chupa um sorvete, olha que coisa delícia. Ainda fazemos uma coisa gostosa juntos, né? Sim, se a gente for olhar superficialmente, não tem nada de mal. E aí, o quadro de estrelinhas, quadro de recompensa, etc., é aquele que põe uma carinha, põe estrelinha, aí somando tantas estrelas você pode pedir tem até uns que fazem com preço, né? Até tantas estrelas você pode pedir um prêmio de tantos reais, se você conseguir tantas estrelas, você pode conseguir de tantos reais, se você acumular as estrelas, então ainda defendem dela de que ensina matemática, ensina conta, e assim vai, tem muitas coisas maravilhosas nessa ideia toda, né? Mas aí o meu convite, ele vai pro que a neurociência traz pra gente, mesmo, né, na formação do cérebro dos nossos filhos. Então, assim, dos 0 a 7 anos, principalmente, eles estão criando as principais crenças sobre o mundo e sobre eles mesmos. Então, eles estão aprendendo como o mundo funciona e eles vão criar essas crenças nas sinapses mais profundas. A gente fala nas sinapses mais profundas do cérebro, que vai ser a mais difícil de mudar depois. Tá? Então eles vão começar a entender que tá, não é pela punição, ok, já consegui abrir mão disso, já não puno eles nem fisicamente, nem coloco de castigo, nem psicologicamente, nem fico fazendo eles se sentirem culpados pelas coisas que eles fazem de errado, porque não leva a nada a sentir culpa, né? A gente falou isso sobre ela na live passada também. Mas aí eu vou lá e ofereço recompensa. E aí, assim, o que a gente está ensinando para os nossos filhos quando a gente fala para eles que se eles fizerem algo que eles deveriam fazer, ou que a gente espera que eles façam pelo bem-estar da família, por um valor de colaboração, etc. Mas se eles fizerem, eles vão ganhar alguma coisa. Né? Se vocês fizerem o que é esperado que vocês façam, por natureza, pelo valor da nossa família, vocês vão ganhar alguma coisa em troca. Aí fica aquela coisa assim, tá, eu preciso arrumar meu quarto, mas não vou ganhar nada em troca, então nem vou arrumar. Porque teve uma vez que eu arrumei e ganhei. Então, assim, eu arrumei meu quarto, ganhei uma bala, sei lá, ganhei um chiclete, ganhei um sorvete, ganhei. E dessa vez não vou ganhar nada, então nem vou arrumar. A gente vai levando as crianças num lugar de colocar sinapses no cérebro de que a gente só deve fazer alguma coisa se a gente for ganhar alguma coisa em troca. Né? Quantos de nós hoje tem a possibilidade, por exemplo, tá lá no trabalho, tem a possibilidade de fazer uma coisa muito legal. Nossa, mas muito legal. Só que a gente pensa, putz, se eu fizer muito legal, vai me dar muito mais trabalho e eu não vou ganhar nada além do que eu já ganho. Provavelmente não vou ganhar nem aplauso, provavelmente não vou ganhar nem um tapinha nas costas, provavelmente não vou ganhar... então nem vou fazer. Deixa, vou fazer do jeito que é, porque eu tô fazendo mesmo. Quantos de nós conseguem perceber que essa automotivação de fazer melhor, de buscar o seu melhor, de querer colaborar, de fazer... não existe? Quantos de nós a gente olha e fala, cara, eu faço arroz com feijão todo dia porque eu sei que não vou ganhar nada em troca se eu fizer mais, não vai ser nada... Assim, a gente começa a se investigar, né? Da onde vem a nossa automotivação? E aí a gente fala que o que a gente mais quer para os nossos filhos é criar a força da bússola interna. Motivador interno. E se a gente for pensar de uma forma mais afastada assim, de nós, do nosso dia a dia, se a gente começar a olhar... Ah lá, teve gente que falou que esse quadro só funciona na primeira semana, que é novidade. Então, e tem isso também, porque daí na segunda semana você tem que melhorar o prêmio. Porque aquele prêmio já não tem mais graça nenhuma, né? E daí isso não tem fim, gente. Não tem fim. Daqui a pouco você vai ter que oferecer um carro pro seu filho. Eu queria falar um exemplo pra vocês também. Bom, depois eu conto. E aí, se a gente for afastar um pouco essa visão que eu tava falando, né? Do nosso núcleozinho ali, que a gente tá ensinando nossos filhos só fazerem algo se ganharem algo em troca. A gente foi afastando isso, e chegar, sei lá em Brasília. Acho que vocês me entenderam. Lá em Brasília. E pensar, quantos ali deviam fazer coisas simplesmente porque é a obrigação deles fazerem? Simplesmente porque é o papel deles fazerem. E dentro deles já vem aquela certeza absoluta que não vale a pena ser feito se eles não receberem algo em troca. Eu faço pra você se você fizer isso pra mim. E aí, da onde começa a vir isso? Por que isso é tão normal? E aí quando você fala, não, gente, mas isso é normal, claro. Quem que vai fazer uma coisa pro outro sem ter nada? Não, gente, não é normal. A gente não pode ensinar para os nossos filhos que isso é normal. A gente não pode ensinar para os nossos filhos que isso é um caminho plausível. A gente não pode ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter algo em troca para fazer algo que é o que se espera deles, no sentido de valor familiar.
né? Ah, eu espero que você arrume seu quarto. Por quê? Porque todo mundo aqui em casa ajuda. A colaboração é um valor da nossa família. Mas, para você arrumar, eu vou te dar algo em troca. Né? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a criarem valores e criarem motivadores internos se a gente está sempre oferecendo motivadores externos? Quando que ele vai se satisfazer e ver a força desse motivador interno se a gente oferece um motivador externo que é muito mais imediato, muito mais prazeroso imediatamente, né? E aí a gente vai criando também toda essa busca de prazer externo, busca de prazer imediato, né? E isso não é só quando a gente fala de coisas materiais, a gente também faz muito disso com o nosso próprio afeto. Quando o nosso filho, por exemplo, não arruma o quarto e vem querer um carinho, alguma coisa, a gente fala, você nem arruma seu quarto, agora você vem querer pedir colo? Como se ele só merece o afeto se ele faz o que eu quero. Isso também é recompensa, isso também é educar pelo você só tem o meu amor se, que é o amor condicional. Que é muito triste a gente pensar que a gente faz isso. Porque é óbvio que a gente ama os nossos filhos incondicionalmente. Mas será que eles sentem que a gente ama eles incondicionalmente? Será que eles sentem esse amor incondicional? Ou no dia a dia a gente sempre coloca condições para demonstrar o nosso amor? Né? Ou no dia a dia a gente sempre coloca condições para estar com eles? E aí vem também desses momentos que a gente está em família. Né? Ah, a gente... se todo mundo colaborar durante a semana, final de semana a gente vai sair juntos para chupar sorvete. E se eles não colaborarem, não vão sair juntos para tomar sorvete? Tipo, sair juntos para tomar sorvete, sair juntos para ter um momento em família gostoso, tá sempre condicionado a um bom comportamento? Ou seja, não é incondicional eu querer estar com vocês. Não é incondicional, não é completamente nosso, uma necessidade familiar, porque a gente ama vocês e a gente quer estar com vocês, independente de vocês colaborarem ou não colaborarem. E quantos de nós hoje adultos achamos que a gente precisa estar perfeito, fazer tudo perfeito, deixar tudo intocável pra gente ser amado, pra gente ser aceito? Né? Quantos de nós, quando a gente erra, ou cobra isso do outro também? Né? Eu só o amo se tiver algo em troca. E aí a gente vai criando relações cada vez mais doentias, abusivas, e a gente não sabe amar incondicionalmente. É linda essas frases, né, que a gente acha completamente impossível de falar. Eu te amo a ponto de acreditar que se pra você é mais feliz longe de mim, que seja longe de mim. Nossa, isso é lindo, maravilhoso, a gente acha intocável, mas a gente precisa começar a fazer isso pelo menos com nossos filhos, que são que a gente realmente ama incondicionalmente, e demonstrar esse amor incondicional. Uma coisa muito importante é isso. Todo comportamento da criança tem por trás uma necessidade. Todo comportamento da criança tem por trás uma necessidade. Tá? Criança, adolescente, adulto também. Tô falando de criança aqui porque, né? Agora, recompensas emocionais, colo, mais tempo juntos, etc. Perfeito. Isso tudo é recompensa também. A gente tem que dar colo, tempo junto, etc., independente deles colaborarem ou não colaborarem, né? É o amor incondicional. Então, todo comportamento da criança tem por trás uma necessidade. E aí, a gente não entende que necessidades são essas. Por isso que a gente não consegue acreditar que é verdade, que todo comportamento tem por trás uma necessidade. Eu e o Dinho, a gente organizou nos nossos cursos 5 necessidades. A gente pegou todas essas necessidades que ficam meio soltas aí nos livros, né, nos conteúdos, e a gente organizou em 5 pilares. E aí a gente traz necessidades, realmente são necessidades de sobrevivência, que o nosso cérebro mamífero vai pedir, vai gritar por para sobreviver. Então a gente traz as necessidades físicas, né, então alimentação e sono. Aí nós temos uma necessidade de segurança, que a gente fala que é rítmica, não, uma necessidade rítmica, de expansão e concentração de energia, da criança muito mais do que do adulto. Uma necessidade de segurança, e aqui a gente fala que é física e emocional, previsibilidade dos pais, né? Saber que eu posso sim contar com a minha mãe sempre, ela vai sempre me acolher, sempre me atender, no sentido de acolher o que vem de mim e me ajudar a encontrar os melhores caminhos para lidar com aquilo. Não é passar a mão na cabeça no sentido de resolver as coisas por mim, mas eu saber, né, que eu, pisei na bola aqui. Com quem que eu falo? Com a minha mãe. Né? Nossa, estraguei tudo. Com quem que eu falo? Com a minha mãe e com o meu pai. E eles vão me ajudar a colocar a cabeça no lugar e ver os melhores caminhos e tal. Então, essa necessidade de segurança, daí a física e emocional, a gente fala aqui de rotina, né, de segurança física mesmo de ambiente, emocional, a própria rotina para a criança é muito necessário para a segurança emocional, previsibilidade, etc. E a quinta que é de conexão.
E essa conexão, ela vem num lugar de se sentir pertencente, de se sentir importante e de se sentir amado incondicionalmente. Isso aqui, gente, é completamente necessário para o cérebro de uma criança se desenvolver de forma plena e saudável, tá? Então, quando eles fazem todo o comportamento, tá gritando por uma dessas necessidades, porque a criança não sabe falar. E mesmo nós adultos que sabemos falar, não sabemos entender a nossa necessidade de pedir exatamente o que a gente precisa. Então, imagina a criança que não sabe falar, que não tem vocabulário, que não tem a mínima noção do que está acontecendo com ela, mas ela simplesmente sente um desespero, uma angústia, e ela vem em formato de vários tipos de comportamento, inclusive da resistência, né, de não sentir visto, não sentir ouvido e assim por diante. E aí, em vez da gente ajudar ela a lidar com aquilo, a gente vai lá, ou a gente pune, ou a gente oferece uma recompensa para ela fazer o que a gente quer. E aí o cérebro está criando crença sobre o mundo. Ah, então é assim que funciona a vida. Ninguém precisa se olhar, é só a gente ter o que a gente quer. Né? Se não faz o que eu quero e eu sou maior e eu sou autoridade, eu posso punir. Ah, não, se não é pela punição, mas eu quero que faça o que eu quero, eu posso criar uma recompensa ali e pronto, acabou. E eu só sou amado quando eu faço o que os outros querem. Ou então quando eu obedeço, ou então quando eu faço o que me pedem, eu sou amado. Se eu não faço o que me pedem, eu não sou, porque eu não mereço nem colo, eu não mereço nem carinho, nem dos meus pais, que são quem me amam incondicionalmente, né? Ou deveriam. Então, é muito importante a gente poder olhar para isso tudo antes de pensar que caminhos tomar os caminhos que eu tô tomando, aonde levam, né? Então, o caminho da punição leva para lá, né, para aquele lugar, é isso que eu tô ajudando meus filhos a entenderem, a raciocinarem, a criarem de crenças, e aí a gente vê adultos super violentos, super punitivos, super agressivos, e a gente não sabe, porque realmente não tinha o que fazer. Gente, tem o que fazer. A gente não precisa optar pela agressão, pela punição, para conseguir os caminhos, né? Principalmente na educação dos filhos, porque a gente não quer que eles aprendam que a violência é um caminho, que a punição é um caminho. Então a gente só troca de papéis. Agora eles aceitam a punição, né? Porque não tem o que fazer, coitados. E aí eles passam a ser os algozes depois, né? Bom, e aí a gente vai pro caminho da recompensa, da chantagem, e a gente percebe que também não é o caminho que a gente quer ensinar para eles. A gente não quer ensinar para eles que as motivações para eles fazerem as coisas são externas. Né? Eu vou ter aplauso? Vou, então eu faço. Alguém vai saber que eu fiz? Vou, então eu faço. Alguém vai me dar um prêmio se eu fizer? Eu faço. Eu vou ganhar alguma coisa? Então eu faço. Eu vou ser mais amada? Então eu faço. Não. E os valores internos? O que te move realmente nas suas escolhas e nas suas buscas? E aí é tão engraçado que a gente fica com isso tão enraizado dentro de nós que eu gostaria de saber assim, aqui, quem que sente que corre o dia inteiro e não sabe atrás do que tá correndo? Corre a vida toda e não sabe atrás do que está correndo. A programação neurolinguística também diz, e a educação consciente também diz, que é atrás disso que a gente está correndo. Daquelas 5 necessidades que não foram atendidas lá na infância. Então a gente está correndo atrás daquele amor incondicional, a gente está correndo atrás de se sentir amado, de se sentir visto, a gente está correndo atrás... Porque como não foi preenchido lá, ou eu preencho agora como adulto com terapia, com tratamento, com esse olhar de me acolher, ou eu vou passar o resto da vida correndo atrás disso, e é uma correria realmente física, de tempo. Como, oi, tudo bem, como é que você tá? Nossa, tô numa correria, né? E aí a gente fala que essa roda sem fim de buscas. E isso não quer dizer que você vai agora ligar para sua mãe, para seu pai e falar, olha, eu preciso... Não é mais eles. Eles já fizeram o que eles podiam fazer lá na infância e foi o melhor, com certeza foi o melhor. O que você vai assumir e fazer daqui pra frente. Com você mesmo e com o seu filho. A gente fala que depois de adulto, a gente tem que maternar ou paternar a nossa própria criança interior, que ficou lá atrás sem ter essas necessidades preenchidas, porque os nossos pais também não sabiam de nada disso, e agora a gente tá sabendo, mas a gente também não sabe o que fazer. A gente fala que provavelmente essas necessidades vão ser atendidas daqui a algumas gerações. Mas a gente trazendo pra consciência agora, a gente começa a ter alguns outros caminhos mais conscientes para ir aos pouquinhos atendendo. A Laura Gutman fala que não existe hoje nenhuma pessoa capaz de atender todas as necessidades dos filhos porque a gente não tem. Se a gente não tem como dar. Né? Mas a gente já está entendendo os caminhos para ir aos poucos percebendo por aqui não é o ideal, então eu vou tentar por aqui e a gente vai buscando essa mata, vai desbravando esse mato fechado. E aí eu falo, toda vez que as pessoas entram no curso lá com a gente, eu falo, gente, vocês são mais uns que estão com a gente agora pegando facão. E é assim, vamos tentar ao máximo trazer cada vez mais famílias para ir desbravando essa mata, porque aí os nossos filhos vão ter um pouco mais de facilidade de descobrir os melhores caminhos, e os nossos netos provavelmente vão colher frutos
de uma infância com muito mais amorosidade, assertividade, com as suas necessidades tendo muito... E aí sim nós vamos ter uma sociedade muito mais amorosa, com muito menos corrupção, com muito menos chantagem, com muito mais valores realmente intrínsecos, né, internos, e aí a bússola vai ser interna realmente. Então essa é a ideia, né? Um dia meu filho, a Luísa, adoro os comentários dela, um dia meu filho me imitou gritando com a irmã dele, igual eu tinha feito com ele, foi horrível. Naquele dia eu parei pra pensar nisso e não parei mais. É isso aí. E assim, para eles não tem certo e errado. Para eles é o que eles estão aprendendo. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. E para nós também a gente precisa tirar um pouco desse peso de certo e errado e olhar para resultados, né? Então tá, então, se punição traz esses resultados, é isso que eu quero. Se recompensa traz esses resultados, é isso que eu quero. E aí a gente ser bem sincero. Sim, no dia a dia é isso que eu quero, porque é muito mais fácil. Mas a longo prazo é isso que eu quero? A longo prazo, realmente é isso que eu quero. Eu quero olhar pra trás e pensar, caraca, eu corria o dia inteiro atrás do rabo, que eu não sei do que eu tava correndo, atrás do que eu tava correndo, e não foquei no que era a coisa mais importante naquela fase de vida dos meus filhos, que vai durar 7 anos ali dentro de casa de verdade, depois eles vão querer ir pros amiguinhos. E aí você não tem mais eles dentro de casa de verdade. E aí vai ser muito mais difícil. Lógico, sempre tem como, mas é muito mais difícil. E aí vai dos 7 aos 14 ali, até chegar na adolescência mesmo, e depois dos 14 se torna mais difícil ainda. E aí você tem o seu resto da vida como adulto para continuar correndo atrás do que você está correndo. Agora, nesse momento, é como que eu posso arranjar um espaço para me dedicar para isso? Para olhar, para me olhar, perceber por que eu tenho tanta dificuldade em não punir, por que eu tenho tanta dificuldade em entender essa educação a longo prazo. Meu filho tem 3 anos, é muito agressivo, não sei o que fazer para mudar ele e me culpo muito. Então, a agressividade, eu vou fazer uma live sobre isso, tá, Stephanie? Tem também ali no meu GTV, se você quiser dar uma olhadinha. Mas uma coisa que eu queria falar dessa frase que você trouxe é essa questão da culpa, né? A culpa também vem da forma de educação que a gente teve, né? Que veio, na verdade, não que a gente teve, nem todo mundo teve essa educação, né? Lógico, existem várias formas. Mas a culpa é uma forma de você ter um opressor e um oprimido, né? E a culpa, ela é paralisante, ela não serve pra nada. Mentira. A gente diz que a culpa é boa quando ela chega e a gente fala, obrigada, já entendi, agora eu vou fazer, agora eu vou assumir a responsabilidade, deixa a culpa de lado e fala, ok, o que eu vou fazer daqui pra frente? A culpa paralisa. Enquanto a gente se sente culpado, a gente não sai do lugar. A gente fica se punindo. Né? A culpa é uma forma de punição. A gente ficar se sentindo culpado é uma forma da gente se punir. Por quê? Porque a gente ainda acredita na punição, como sendo uma forma de lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos escorregões, com os caminhos que a gente não conhecia. E aí uma outra coisa que a programação neurolinguística traz, que também eu acho muito legal, é que se a gente não conhecia os caminhos, não tem como a gente ter pego eles. A gente olhava para o nosso mapa e nesse mapa não tinha esses caminhos, como é que eu vou lá? Então a gente precisa ir se abrindo para conhecer novos caminhos, para aí sim a gente começar a pegá-los. Por isso que é tão importante a gente estudar, né? Não é instintivo. A gente precisa estudar para conhecer esses novos caminhos. Eu já me peguei apressando meu filho para tudo que ele fosse fazer, e na verdade eu que estava com pressa, sei lá do quê. Isso aí, Val. E é isso, assim, as crianças chamam a gente para essa presença. As crianças chamam esse pro aqui ou agora, que é tão engraçado, porque assim, a gente quer que eles obedeçam no aqui e no agora. A gente não olha, a maioria das vezes, a gente não olha na educação deles pro futuro, a gente quer o aqui e o agora. Só que a gente quer o aqui e agora pensando só lá na frente, né? Então, a gente nunca tá vivendo aqui ou agora. Eu tô aqui com ele pensando que depois eu tenho que entregar esse relatório, eu preciso terminar aquele áudio, eu preciso fazer aquele texto pro curso, eu preciso fazer não sei o que. A gente tá pensando lá no futuro, a gente não tá no aqui e no agora. Mas quando a gente quer que eles nos obedeçam, é no aqui e no agora. Como é tudo sobre nós, né? Sobre nossas necessidades enquanto adultos, e a criança fica ali, sem saber muito o que fazer. E aí uma das coisas bem importantes que a teoria do apego traz, para a gente começar a olhar então como educá-los, sem ser nem pela punição, nem pela recompensa, então nenhum dos dois extremos é bom, primeiro, a gente entender que a criança não está aqui para satisfazer as nossas necessidades. A criança não está aqui para satisfazer as nossas necessidades. Seja de dormir, então assim, eu preciso fazer meu filho dormir porque eu preciso dormir. Não. Nós, adultos, temos que atender às necessidades dos nossos filhos. E se uma das necessidades dos nossos filhos é nos ter, seja à noite, seja de dia, seja o que for, é como que eu vou organizar para conseguir saciar essa fome de nos ter,
que é o amor incondicional, que talvez eu não esteja conseguindo dar durante o dia. Eu não esteja conseguindo oferecer conexão suficiente para ele alimentar essa necessidade básica de sobrevivência que o cérebro dele grita. Ele não faz de propósito, ele faz de propósito, mas instintivamente, não conscientemente. Né? Então, essa necessidade de conexão, por exemplo, eu não consigo dar de dia, ele vai pedir de noite. Né? E aí a gente não quer atender a necessidade deles porque a gente está lutando pela nossa. Porque como as nossas não foram preenchidas lá no passado, porque os nossos pais não sabiam de nada disso, a gente fica o resto da vida buscando preenchê-las. E aí a gente quer agora que os nossos filhos preencham. Então a gente quer que os nossos filhos fiquem quietinhos pra gente poder fazer as nossas coisas. A gente quer que os nossos filhos se vistam rápido pra gente poder ficar no nosso tempo, na nossa velocidade. A gente quer que os nossos filhos comam direitinho pra não sujar a cozinha, pra não ocupar o nosso tempo. E aí a gente vai pedindo coisa para nossos filhos, que então a primeira coisa é, os nossos filhos não estão aqui para satisfazer as nossas necessidades, e sim a gente, enquanto adultos, que tem uma criança completamente dependente de nós e que não tem como atender as próprias necessidades, dependem de nós, a gente precisa atender a necessidade deles, então essa é a primeira coisa. E a segunda é, a gente não pode pedir dos nossos filhos o que eles ainda não são capazes de nos dar. Ah, mas o que eles são capazes de nos dar? O cérebro vai se desenvolvendo e vai sendo capaz de nos dar mais coisas. A gente precisa estudar. Né? Então, nós temos lá uma criança de 1 ano que joga comida no chão e a gente briga com ele porque ele joga comida no chão a ponto de às vezes sermos violentos, sermos punitivos, sermos... às vezes até usamos de recompensa, né? Chantagem mesmo. Mesmo com 1 ano, gente, é incrível, mas a gente faz essas coisas. Eu tô lembrando aqui, a Aurora agora ela tá com 1 ano e meio. E ela pede água. Água, água, água. Aí eu dou um copo de água pra ela. Aí ela toma um golinho de água. Aí ela sempre olha alguma coisa em volta e joga água em algum lugar. Eu sei que ela vai fazer isso. Porque eu sei que ela tá na fase total de experimentar, de curiosidade, de ver o que vai acontecer. E pra ela, gente, vocês não têm noção do tanto de sinapses neurais que formam quando ela vê a água se misturando com alguma coisa, etc. Vocês acham que ela faz isso pra me provocar? Ah, eu vou fazer isso para provocar a minha mãe. Muita gente vai dizer que sim. Mas... a Luísa fazendo propaganda do nosso curso. Tá lendo o livro de disciplina positiva, tem ajudado muito. Sim, estudem, gente, tem muito material para estudar hoje, além dos cursos e tudo, né? Então, você acha que muita gente vai dizer, é claro que ela faz para provocar, porque ela fez, você falou que não, ela foi lá, fez de novo, você falou que não, ela foi lá, fez de novo. Gente, a criança, até os 2 anos mais ou menos, até os 3. Na verdade, a infância toda ela vive e ela aprende por experimentação, por exploração, por curiosidade. É isso que move o desenvolvimento da criança. É por curiosidade, é por explorar, etc., que ela fica de pé, que ela levanta, que ela anda. É isso tudo que move o desenvolvimento cerebral, neural, físico da criança, exploração e curiosidade. Então, enquanto ela não jogar essa água, não entender tudo o que acontece ali, naquela mistura, tudo que vai acontecer... Nossa, tá caindo um monte de ficha aqui em mim agora do que eu fiz com a Aurora hoje. Enquanto ela não entender tudo aquilo, ela não vai desistir. E aí a gente pode acabar fazendo ela desistir. Por medo, por dor, por tristeza, porque a gente briga, etc, não sei o que, né? Então ela perdeu aquela oportunidade de aprender várias coisas ali, neurais, cerebrais, etc, ela vai passar para outra ação, né? E ela vai começar a jogar no chão alguma coisa. E, gente, isso faz parte dessa idade. Entendeu? Então assim, não, mas isso eu não admito. Então tá, então como que a gente vai fazer? Então eu vou comprar um copinho de água que não pinga. Ok. Então se tem coisas que pra nós é muito difícil de lidar, nós adultos buscamos uma alternativa para aquilo. Mas a gente não pune a criança por fazer algo que faz parte do desenvolvimento cerebral dela, da fase de desenvolvimento dela. E aí a gente pede pra criança não gritar. Por exemplo, a Martina, ela tem 3 anos agora, 3 anos e meio. Ela já sabe falar baixinho. A gente fala segredinho. E aí ela sabe falar segredinho. A Aurora não sabe falar segredinho. A Aurora ainda não sabe falar sussurrado. Ela só sabe falar com voz. E aí quantos de nós que temos crianças pequenas de 1, 2 anos, brigamos, realmente ficamos bravos, brigamos, colocamos de castigo, etc, porque gritou, porque fala alto, porque acordou o irmão, porque acordou o papai. Eles ainda não têm essa capacidade de falar baixinho, né? Isso que eu tô falando de coisas físicas.
E quando a gente fala de coisas emocionais, que o cérebro ainda não está pronto para lidar, o cérebro, gente, vai estar pronto para conseguir lidar e controlar suas emoções, se for bem desenvolvido e ensinado pelos pais. Quantos adultos vocês conhecem que não conseguem controlar suas emoções, suas explosões emocionais, que na infância a gente chama de birra, no adulto a gente fala, ai, tadinho, ele às vezes não consegue se controlar, ele tem muita raiva, mas tá tudo bem. A criança não pode fazer birra, né? Mas o adulto pode dar um soco na parede, pode gritar com o outro. Soco na parede também não vejo problema, não sei, desde que não estrague a parede, não machuque ninguém. Mas gritar com o outro, ser explosivo com o filho. O pai, quando é explosivo com o filho, é o quê? É uma birra também, não sabe o que fazer com aquela raiva, põe na criança. Só que o adulto pode, né? Por quê? Porque ele também não teve seu cérebro desenvolvido. E esse cérebro vai estar pronto depois dos 20 e poucos anos. Tem literaturas que falam que é 21, tem literaturas que falam que é 26. E aí a gente cobra dos nossos filhos e pune os nossos filhos quando eles não fazem. Por quê? Porque a gente ainda não tem conhecimento do que a gente pode cobrar em cada idade. Mas esse conhecimento está aí, gente. Vamos estudar. Tá? Então, antes de falar de como fazer, né, para conseguir a colaboração sem punição e sem recompensa, a gente entender algumas coisas, que lembra que eu falei para vocês lá na live passada, na segunda-feira passada. A gente precisa desconstruir algumas crenças que a gente tem sobre a educação da criança, sobre uma criança bem educada, sobre esse papel dos pais de controlar e moldar, colocar as crianças em caixinhas de crianças comportadas, para um papel do pai que ajuda a desenvolver habilidades de vida, ajuda a desenvolver o seu cérebro da melhor forma, ajuda a desenvolver uma inteligência emocional para ser um adulto muito mais educado, muito mais responsável socialmente, com uma autoestima muito mais elevada, conhecendo de empatia, sabendo se relacionar cada vez com muito mais transparência, verdade, amorosidade, gentileza uns com os outros, né? Sabendo seu lugar na sociedade, seu papel num todo, na coletividade. Então, tudo isso vem do papel da educação dos pais. E não conseguir fazer com que eles nos obedeçam a qualquer custo hoje, punindo ou dando recompensas, que a gente está fazendo exatamente ao contrário do que a gente quer do adulto. Né? A gente quer um adulto colaborativo, a gente quer um adulto responsável, a gente quer um adulto que sabe se comunicar, sabe argumentar, sabe ouvir o outro, sabe? Só que aqui na infância, em vez de ensinar isso, a gente ensina que eles precisam punir quando eles não conseguem o que eles têm, e que tudo bem se você for autoridade, e que você, se for para conseguir o que você quer, tudo bem oferecer recompensa, e se não for ter recompensa, então é melhor não fazer, né? Então a gente oferece motivadores externos, mas a gente quer que no futuro eles tenham motivadores internos. Só que a gente não ensina o cérebro deles a criar esses caminhos. Tá bom? Tudo bem até aqui? Faz sentido? A Rocio também já fez o curso. A mudança sempre começa na gente. É muito interessante que a grande maioria das pessoas que vêm para os cursos, inclusive segunda-feira que vem, nós vamos lançar nosso segundo curso, que esse é para qualquer cuidador em geral, né? Pai, mãe, avô, avó, tio, tia. As pessoas me cobravam muito porque o curso que a gente tem é o curso para casais, porque eu e o Dinho somos educadores parentais, né? Eu e meu marido. Então a gente encontrou, nossa, achou uma super oportunidade de fazer curso para casais. E aí esse curso deu super certo e tal, mas daí as pessoas vinham e falavam, eu sou mãe solo, eu também quero fazer o curso. Eu sou avó, eu também quero fazer o curso. Ou o pai, né? Eu sou o pai, minha esposa não quer, mas eu quero fazer. Então a gente criou agora o segundo curso, que vai ser lançado segunda-feira que vem, depois da live. Na live eu vou falar sobre ele bem direitinho. E aí na segunda-feira que vem a gente vai lançar. E vai ter uma semana de inscrição e daí no dia 10 começa. É um áudio curso. Tá? Vocês começam recebendo por áudio e aí a cada 15 dias vai ser um áudio diário. Sempre, cada dia um assunto que vocês vão receber, vocês vão poder ouvir dentro do dia a dia de vocês, na rotina de vocês. E a cada 15 dias uma aula ao vivo pra gente tirar dúvidas, esclarecer conceitos, né? Então, segunda-feira que vem, dia 3, na live, a gente lança e já abre as inscrições. E aí tem uma semana de inscrição e já começa o curso no dia 10, tá? E tá ficando muito legal, assim, eu tô bem contente com os feedbacks de quem tá fazendo os cursos e muito bom. E é isso, gente, é constância, tá? Constância. O nosso cérebro aprende ou por repetição ou por intensidade. Vamos estudar, vamos repetir isso pra gente não agir só no automático com os nossos filhos, pra gente conseguir trazer outros caminhos das nossas ações com eles. E o que eu tava falando é que quem vem pro nosso curso normalmente vem achando que vai encontrar como mudar os filhos. E sempre o curso vai mudar o foco pra como você lida com os seus desafios para lidar com os seus filhos. Inclusive no sentido de conhecimento.
O que eu posso pedir para uma criança de 2 anos? O que eu posso pedir para uma criança de 3, de 4, de 5? O que eles esperam de nós nesse sentido de necessidade? A necessidade de sentir essa conexão numa criança de 1 ano, 2, é diferente da forma de uma criança de 4, 5 sente essa conexão com os pais. Né? Tem um livro, não sei se vocês conhecem as 5 linguagens de amor, tem as 5 linguagens de amor da criança também. E eles trazem também que, por exemplo, até os 4 anos, isso não é determinado uma linguagem prioritária. Mas depois disso tem, né? A criança já começa a demonstrar que tem uma que é mais importante para ela. Como que a gente vai identificando tudo isso também? E até os 4 anos, como que eu uso as 5 linguagens o tempo todo com eles, né? Para ensinar tudo isso. Como ensinar motivação interna para um pré-adolescente. Ah, a Luana tinha me escrito, né, Luana? Eu falei que servia assim, eu vou te falar. Ah, Stephanie, que bom. Seja bem-vinda, então. Tem bastante conteúdo aqui. Eu não posto todo dia porque eu tenho 3 filhos. Então eu posto segunda, quarta e sexta, que eu me organizo aqui pra gente conseguir fazer postagens. E fazemos as lives toda segunda à noite, tá? Por enquanto. E daí tem os cursos e tal. Mas é isso aí. Então tá, então vamos ver esse caminho, né? De como conseguir, então, essa colaboração, essa motivação interna. Então tá, gente, então nós precisamos, a ideia é que a gente consiga construir isso desde a infância, né? Mas tá, chegou na adolescência, eu não sabia esses caminhos, eu não conhecia, então não vou me sentir culpada. Pra começar, não vou me sentir culpada e vou buscar novos caminhos a partir de agora, tá? Então assim, eu queria perguntar pra vocês, quem aí quiser escrever, puder me ajudar aí, eu sei que tem um delay, vai demorar um pouco, mas com quem vocês sentem mais vontade de colaborar? Assim, nossa, para essa pessoa eu ajudo assim de boa, não preciso ter nada em troca. São as pessoas, que tipo de pessoa, que tipo de relação vocês mais têm vontade de ajudar, de colaborar, de fazer sem... tentem lembrar na vida de vocês, talvez hoje vocês não tenham ninguém assim, porque estão vivendo dentro de casa e que vocês não têm vontade nenhuma de colaborar. Mas fora de casa, assim, né? Na época, talvez do namoro, né? Porque vocês eram jovens, que assim, nossa... Por aquela pessoa eu fazia tudo. Por quê? Assim, que pessoas que vocês acham? Que tipo de relação, que tipo de coisa vocês acham que traz essa vontade de você querer ajudar, de querer colaborar, de querer fazer as coisas por ela, né? Que tipo de relação vocês percebem que traz esse tipo de vontade nossa, genuína, de fazer por alguém? Vocês conseguem pensar assim? Sempre tem essa paradinha por causa do delay, né? De eu perguntar e vocês responderem. É muito interessante, porque a gente sempre quer, né? Ah, eu quero a colaboração dos meus filhos. Ah, como que eu faço para eles colaborarem? Como que eu faço para eles arrumarem o quarto? Como que eu faço para eles se vestirem? Porque, nossa, é uma guerra aqui em casa. Nem se vestir eles não se vestem. Ah lá, a Cá colocou minha mãe, minhas irmãs e minhas amigas próximas. Sou assim com todo mundo, Amandinha, faz menos por ela. Olha, lá na sua infância, Amandinha, talvez você aprendeu que você só era amada quando você fazia pelos outros, né? Minha mãe, minhas amigas, pela minha irmã, Elô falando. Legal. Pessoas amáveis. A gente normalmente tem vontade de... Pessoas que eu gosto. A gente normalmente tem vontade de ajudar, de colaborar, etc. Com quem a gente sente conexão. Que é as pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, né? Coisa assim. Então, por mais que a gente ame aquela pessoa, em momentos de desconexão eu não tenho vontade de fazer nada por ela. E o que é a desconexão? A desconexão a gente fala que é realmente a gente estar desvinculado emocionalmente daquela pessoa, né? Então, os nossos filhos, por exemplo, quando eles estão fazendo algo que a gente não quer, é o momento que a gente mais se desconecta deles. E é o momento que a gente mais quer colaboração. Então, vamos supor, o Joaquim tá aqui, eu vou dar um exemplo real, totalmente real. O Joaquim tá aqui jogando futebol de botão. Ele tá imerso no futebol de botão. Ele narra jogada por jogada, ele imagina, ele monta o estádio, ele faz 1000 coisas, ele tem as regras dele do futebol de botão. E eu não sei se ele vai ser narrador ou jogador, mas ele ama narrar, ele fica gritando e ele fala umas palavras assim, porque ele assiste os jogos, ele fala umas palavras assim, foi direto na forquilha, tipo, eu me mato de rir. E ele fica louco com o futebol de botão. E aí chega a hora do banho. E aí eu, né, quando estou inconsciente, chego e falo, Joaquim, hora do banho. E ele continua lá. Só no fato dele não me ouvir, eu já me desconectei, porque já me veio uma raiva. Como assim ele não tá me escutando? Ele me escutou. Ele tá me ignorando. Aí a gente já vem milhares de crenças,
né, da educação tradicional, que a gente pode chamar assim, de que a criança não pode ignorar o pai, de que a criança precisa do pai e a mãe, que a criança precisa atender na primeira vez que chama, se não atende na primeira vez que chama é falta de respeito. E aí vem aquele tudo isso, eu me desconecto completamente dele. Todo aquele amor que eu sinto por ele, todo aquele carinho, todo aquele que está ali, etc., eu já esqueci. Eu já tô pensando no quanto ele tá sendo desrespeitoso, eu já tô pensando em tudo, me desconectei completamente. Ou seja, eu já causei a desconexão com ele. De tudo que eu trouxe dentro de mim a partir daquele comportamento que ele trouxe. Ok. Ponto aí. O que eu quero dele é colaboração ou obediência? Abre um parênteses aí nessa cena. O que eu quero dele é obediência nessa situação. Eu quero que ele me obedeça, eu quero que ele levante e vá tomar banho. O que é colaborar, gente? Laborar, trabalhar, trabalhar junto. Né? Então, se eu quero colaborar, eu quero algo junto com meu filho. Eu não quero que ele abaixe a cabeça e me obedeça. E isso pra mim é uma coisa muito forte. Eu sou muito da obediência, né? E até hoje, assim, eu luto pra... eu li num livro, eu preciso obedecer. Não, peraí, Sônia, você precisa ter um pensamento crítico. Né? Eu assisto uma palestra, meu Deus, eu preciso fazer isso. Ela falou que eu preciso fazer isso, preciso obedecer. Não, você não tem que obedecer. Pensa, pensamento crítico. E aí hoje pra mim eu fico tão feliz quando eu leio alguma coisa, assisto uma coisa e falo, não concordo. Mesmo que essa pessoa seja uma autoridade no assunto, eu tenho outros conteúdos que me levam pra outro caminho que pra mim fazem mais sentido. Eu não preciso obedecer. Nossa, pra mim isso é maravilhoso, mas é uma luta mesmo. Mas ok. Então, assim, o primeiro parênteses que a gente precisa ter é: eu quero colaboração ou eu quero obediência? Isso é muito importante. Se eu quero colaboração, sim, tem caminhos, né? E aí a primeira coisa é conexão. Sempre conexão. Meu filho tá ali jogando futebol de botão, envolvido. Eu quero que ele colabore comigo, então eu preciso me conectar com ele. Então, como é que eu posso me conectar com ele no momento em que ele está envolvido com outras coisas? Eu, primeira coisa, demonstro interesse por aquilo que ele está envolvido. E aí, o meu interesse tem que ser de colaboração mesmo. Se eu vou com interesse de obediência, não vai funcionar, gente. Todo mundo percebe quando você está sendo manipulado ou quando alguém está sendo falso com você para conseguir o que quer. Não precisa nem ser criança. Criança, então, tira de letra. Mas adulto também percebe, tá? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa ir com o intuito de colaborar, pensarmos juntos numa solução, né? E não obediência total. Tá? Então isso serve para criança, para adolescente, para todo mundo. Conexão. Entre no mundo da criança, entre no mundo do adolescente. O que ele está fazendo ali? Que assuntos ele está vivenciando? O que ele está sentindo? Né? Isso também no momento de dificuldade ali, a criança está chorando, está brava, etc. O que será que ela está sentindo? Por que será que ela está com aquele sentimento? O que ela está passando? E aí, nesse sentido do Joaquim, eu assistir um pouquinho o joguinho dele ali, 3 segundos, eu já sei o que aconteceu, eu falo, nossa, e realmente me envolvo, né? Filho do céu, quanto tá esse jogo? Tá tanto, não sei o que, nossa, quanto tempo falta? Ele marca no reloginho, às vezes, do fogão, aqueles timers, sabe? Do fogão, ele marca os jogos dele. Faltam 3 minutos e tal. Filho, então peraí, dá uma pausa rapidinho. Faltam 3 minutos pro seu jogo. Eu tô vendo que você tá super envolvido, você tá super empolgado, tá uma delícia de assistir esse jogo. E é verdade, eu não posso estar mentindo. E faltam 3 minutos. Acabando esses 3 minutos, o que você pensou em fazer? Porque daí vai ter a premiação, vai ter isso, vai ter aquilo. Quanto tempo você precisa pra premiação? Eu acho que mais uns 10 minutos. Filho, 10 minutos é muito. Porque, olha, tá vendo que na nossa rotina, tá o horário, é o horário do banho? E aí vai passar do horário do banho. Dá pra fazer em 5 minutos? Mãe, não sei. Filho, então como é que a gente pode fazer? Eu tô vendo que você tá empolgado e a premiação vai ser muito legal. Realmente. Dá pra fazer a premiação amanhã e daí fazer com bastante calma? Não, tem que ser hoje. Tá, tem que ser hoje. Então como que a gente pode fazer? Tá, então eu vou fazer assim. Então assim, primeira coisa, a gente se conecta. Segunda coisa, a gente mostra empatia mesmo sem concordar. Então eu não preciso concordar com a opinião dele, com o que ele quer fazer, com a atitude dele, mas eu posso mostrar que eu entendo porque ele tá se sentindo daquele jeito. E inclusive nesse momento, a gente pode inclusive contar situações que a gente também viveu aquilo, né? E o último passo seria a gente pedir para juntos, vamos colaborar, vamos pensar juntos como que a gente vai resolver essa situação, né? Isso eu tô falando de uma criança acima de 4 anos, que conversa, que já consegue raciocinar e etc. Até os 3 anos, a gente entra muito mais no ritmo da criança, a gente conduz muito mais, orienta muito mais e se antecipa do que a gente tenta obrigar ou fazer com que ele nos obedeçam, né? Então, por exemplo, vestir a roupa. Ele veste super devagar, não sei o que, não sei o que. Qual que é o problema dele se vestir devagar?
Ah, eu tenho prazo, tenho horário, etc. Então vamos fazer com mais antecedência. Ah, não tem como. Então você pode conversar com a criança e pode dizer: olha, agora a mamãe vai colocar a sua calça, porque a gente precisa estar no carro, a gente precisa estar lá. Blá, blá, blá. Vocês podem faltar nesse lugar? Né? É um lugar que a criança também quer ir e que, ok, se ela se atrasar, talvez vocês não possam ir. Por exemplo, a Martina ama ir pra escolinha. Ama. E é todos os dias. E mesmo que ela acorde cedo, é óbvio que ela vai se atrasar, porque ela é uma criança, ela tá envolvida com as coisas. Ela pega esse copo pra beber água, ela vai tomar água, daqui a pouco ela olha que tem uma coisinha, aí ela vai tentar descobrir o que é aquela coisinha. Ela é movida por curiosidade e exploração. Lembrem-se disso, não é porque ela quer enrolar. O cérebro dela faz isso para se desenvolver. E aí, é claro que ela se atrasa. Então a gente tem sempre um combinado de palavras que a gente vai falando para ele lembrando, né? E agora, inclusive, o Dinho falou hoje de manhã, preciso conversar melhor com eles pra gente definir as tarefas de cada um antes de ir pra escola. Então, outra coisa para conseguir a colaboração, pensar junto, gente, colaboração, pensar junto, trabalhar junto. Não é na hora. A gente fala com antecedência. Né? Por exemplo, essa questão do futebol de botão do Joaquim. Eu tô vendo que tá acontecendo com mais frequência, a gente vai conversar com ele com antecedência. E aí tem uma ferramenta maravilhosa, que é a da disciplina positiva, que chama as reuniões de família, que é a partir da criança, a partir de 4 anos. Adolescentes é ótimo, mas eles precisam entender que realmente é um espaço de colaboração, de pensar junto, olhar para suas questões e sempre, gente, tem algum problema com seu filho, converse com ele, pense junto com ele a solução. Você não tem que solucionar, você não tem que, como é que eu faço para ele fazer isso? Não, vamos conversar juntos. Filho, eu tô vendo que você tá com dificuldade em fazer as tarefas. Como que a gente pode resolver isso? O que tá acontecendo? Ah, eu não gosto de fazer tarefa, não sei o quê. Por quê? Por que você não gosta? O que você sente? Me conta. Se interesse pelo seu filho. Conecte. Conecte-se. É isso, né? Se conecte com ele, né? Realmente tenta... para sair para natação, acordamos com 2 horas de antecedência. Oi, Mariana. Então, a gente sabe, se a gente sabe que vai ter isso, a gente já se prepara. Quer dizer que vai dar tempo? Não, pode ser que mesmo com 2 horas de antecedência, eles vão se enrolar. E aí a gente pode usar aquilo como aprendizado. Talvez eles cheguem atrasados na natação e percam meia hora de natação e depois vocês vão ter, olha, o que aconteceu aqui hoje? Gente, tudo é aprendizado para a vida, para o futuro. Não tem certo e errado, não ficar bravo com eles por eles perderam meia hora de natação. Ótima oportunidade de aprendizagem. Tudo é aprendizagem. Né? Tudo é oportunidade de aprendizado. Então, a gente pode ir conversando e alinhando antes, né? Então, gente, nós temos que ir para a escola. O que vocês precisam fazer para ir para a escola? Ah, precisa arrumar. Então, nós temos que arrumar a mochila, tem que colocar uma muda de roupa, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Como que a gente pode fazer? Vocês têm ideias? Deixa eles darem ideias. Ah, vamos fazer um dia antes, vamos fazer não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo. Pode ser que, normalmente, quando eles estão, a gente conversa sempre num momento bom, né, de o cérebro tá redondinho ali, sem tá se sentindo ameaçado, nem com medo, então não pode ser no momento da bronca, não pode ser na hora que as coisas estão acontecendo ali de problemas. Eles vão querer assumir um monte de responsabilidades. E a gente pode dizer, olha, é muita coisa para você fazer. Deixa a mãe e o papai assumir um pouco, né? Vamos colaborar, um colabora com o outro. E aí a gente vai ensinando o valor da colaboração, né? E assim vai para tudo. E aí você vai testar aquilo de uma semana, né? A reunião de família acontece toda semana no mesmo dia, no mesmo horário. E aí em uma semana você testou aquela ideia que foi trazida por eles. Independente do problema, seja problema de adolescente, problema de pré-adolescente, ajudar em casa, o que for. A questão de ajudar em casa, a gente pode trazer as tarefas da casa e falar, gente, olha, tem tudo isso para ser feito aqui em casa, eu sou uma só. Como que a gente vai se organizar aqui dentro? Porque colaboração, o senso de coletivo é uma coisa muito importante, é um valor incrível para a sociedade e é muito importante para nós que vocês também aprendam isso. E vocês precisam viver isso, os pais precisam viver esse valor para fazer sentido ensinar para as crianças, né? Então precisa ser uma verdade. E aí a gente tem que pensar o quanto que eu colaboro com eles, estudando, por exemplo, como que o cérebro deles pode me responder, né? O quanto que eu colaboro com eles, ajudando eles a guardar os brinquedos ou cumprindo as suas próprias responsabilidades, sendo que sozinhos eles ainda não têm conta nem de lembrar de todas elas, né? E assim vai. Então, oi Fer! Que delícia! Minha outra amiga de infância, lá de Cianorte. Então, a ideia é a gente conseguindo trazer esses exemplos realmente do dia a dia, de como a gente faz o que a gente gostaria que eles fizessem, e convidá-los sempre para pensar com a gente. Primeiro, sempre se conectando. Gente, já são 10 horas, vocês têm noção? Eu falo demais. Mas vamos lá, eu vou terminar. A gente sempre se conectando primeiro, aí a gente traz na situação específica, né? Na situação específica. Então, eu me conecto com aquela resistência. Por que será que ela está resistindo?
Que necessidade está por trás dessa resistência? Será que ela quer ser vista? Será que tem coisas ali que eu não estou enxergando e ela precisa me mostrar? Será que ela está passando por uma situação difícil, né? Vamos supor numa pré-adolescência, sei lá, com os amigos ou fora daqui, ou etc. Eu não estou entendendo. Será que ela não está se sentindo vista por mim? Não está se sentindo importante? Não está se sentindo amada incondicionalmente? Será que ela está com fome? Gente, criança com fome é a coisa mais absurda que existe. Será que ela está com sono? Sono? Meu Deus, nem se fale. Né? Será que ela está se sentindo insegura emocionalmente aqui? Ela não sabe o que vai acontecer depois, ela não tem rotina, então a criança se sente perdida. Então tem tanta coisa que pode estar por trás desse comportamento de resistência, de não colaboração. E é nossa responsabilidade enquanto pais ler aquilo, observar os nossos filhos. Né? E cada criança é de um jeito, e em cada momento talvez seja uma necessidade diferente que está ali por trás. Meu Deus, Alce, que difícil. Sim, é muito desafiante. Mas o quanto que a gente se dedica para o nosso trabalho, para conseguir vencer os desafios. E esse trabalho nosso, de verdade, lógico, é super importante, é nosso ganha-pão, né? É nosso desenvolvimento, é nossa realização. Mas ele é um trabalho, assim, que provavelmente se a gente não fizer, alguém vai fazer. E a criação dos nossos filhos? Se a gente não fizer, não tem quem vai fazer. Né? Assim, e se a gente for pensar que a gente está ajudando um ser humano a ser um adulto mais realizado, com muito mais caminhos neurais de felicidade, de relações saudáveis, de autoestima, etc., vale a gente assumir esse desafio, esse estudo, essa busca, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento próprio para lidar com eles, né? Se a gente pensar nesse futuro, é onde a gente pode chegar com tudo isso, além do que a gente vai ser, nós seremos pessoas mais felizes, com certeza, tendo todas essas habilidades mais desenvolvidas. Então, a gente precisa, no momento da resistência, no momento que está acontecendo alguma coisa, se conectar, se conecta, entra naquele mundo que está ali. Não é tentar trazer ela para o seu, é você entrar no dela, daquela criança, tá? Entra naquele mundo, entenda o que está acontecendo, mostre empatia, eu te entendo. Eu estou começando a entender o que você está querendo aqui, a sua dor. Nossa, eu percebo. Tem um exemplo que a Jane Nelson traz no livro, que é muito legal, que ela fala que a menina chegou em casa brava porque a professora colocou ela para fora da sala de aula. E a primeira coisa que a mãe fez foi, o que você fez? Ela falou, não fiz nada. Daí a mãe falou, como que não fez nada? Ninguém vai para fora da sala sem fazer nada. Nossa, super conectou, né? Foi cada uma para um canto. Quem estava disposto a ouvir quem ali? Ninguém. É óbvio que não ia ter colaboração nenhuma ali. E aí, aos poucos, a mãe lembrou dos cursos que tinha feito, etc. E falou, eu imagino que você tenha ficado com vergonha quando ela te colocou para fora da sala de aula. Aí a menina olhou assim assustada, para ela meio desconfiada, né? E ela disse, eu só peguei um lápis emprestado. Daí ela falou, e a professora não queria que você falasse durante a aula. Ela, mas eu já tinha pedido e a minha amiga não ouviu, eu só precisava de um lápis emprestado. E ela disse, eu já passei por isso quando eu era criança também. E contou um caso dela. Então, assim, além de se conectar, ela mostrou para a filha que ela realmente entendia, porque ela já tinha passado pela mesma situação. Então, esse é um passo também muito legal da gente mostrar. Eu sempre falo pro Joaquim, quando ele não quer tomar banho, eu falo, filho, a mãe também não gosta de tomar banho, até hoje. Gente, eu amo tomar banho. Mas eu tenho muita preguiça de separar o que eu tô fazendo pra ir tomar banho. Lá vai eu, Alcione se não Alcione, né, Aline? Eu sempre falo meus posts nas lives. E aí, eu falo pra ele, a mamãe também morre de preguiça, filho, de tomar banho. Morro mesmo de preguiça de tomar banho. Mas quando eu tô lá dentro é tão gostoso. Então, o que eu faço? Vou te falar o que eu faço, veja se pra você faz sentido. Eu tento inventar alguma coisa legal pra fazer durante o banho. Sei lá, põe uma música, ou tento fazer alguma brincadeira de conseguir fazer no maior tempo. Isso eu proponho pra ele, né? Eu não faço isso porque eu gosto de tomar banho devagar. E aí a gente vai pensando em situações, em possibilidades. O que você acha? Como que a gente pode fazer dessa vez? Né? Tomar banho só de olho fechado, para ver se você consegue tomar banho, pensar em tudo, saber onde está o sabonete, etc e tal. E isso é muito legal, porque a criança não precisa fazer as coisas de forma séria para aprender. A gente acha que a criança só vai aprender higiene se a gente der um discurso sobre a higiene. Não, ele só precisa tomar banho, gente. Ele vai aprender sobre higiene pro resto da vida. Né? A gente não precisa tudo que a criança vai fazer ser carregado de discursos, de conselhos, de aprendizados cognitivos. Os aprendizados, eles são celulares. É nas nossas células que está a necessidade do banho. Ninguém precisa dizer isso para nós. Né? E isso é muito, muito interessante, porque a gente a vida inteira toma banho todos os dias. Então, ok, tá lá a necessidade de tomar banho todos os dias. Nossas células já sabem disso. Então a gente... a Marcos, a sua cara mesmo. Tem preguiça de tomar banho. Então a gente ir entendendo um pouco disso. Muitas das coisas que as crianças resistem é porque na verdade não é tão necessário assim a gente ficar ensinando. Gente,
uma coisa que eu aprendi com o Carlos Gonzalez, um pediatra super famoso, que ele vem também dessa teoria do apego, da disciplina positiva, é muito bacana, sigam ele assim, tem muitos livros, Bésame Mucho, o outro dele, Meu Hijo Não Come, ele é espanhol. Espanhol ou argentino? Bom, ele fala em espanhol, a língua dele é espanhol. E ele fala que não perca tempo ensinando coisas que seus filhos vão aprender sozinhos. Não perca tempo ensinando coisas que seus filhos vão aprender sozinhos. Seu filho não vai jogar a comida no chão o resto da vida. Então, assim, se você quer evitar, evite de algum jeito, mas assim, não fique brigando com ele por causa disso. Ele vai aprender a não jogar comida no chão. Eu tenho que aprender sobre o desperdício. Ok, quando ele tiver uma parte do cérebro lá, que é a parte de cima do neocórtex, do córtex pré-frontal, quando ele tiver essa parte pronta para raciocinar tudo isso, você ensina a teoria. Na prática, você dá exemplo. Os nossos filhos aprendem pelo exemplo. Então, se eu quero colaboração, eu tenho que colaborar. Se eu quero respeito, eu preciso respeitar ele e eu mesma. Se eu quero que ele me escute, eu preciso escutar. Se eu quero que ele seja empático comigo, eu preciso ser empática com ele. Se eu quero que ele venha para o meu mundo, eu preciso ir no mundo dele. Né? Então, a gente consegue sim ensinar os nossos filhos a se conectarem com seus valores internos, se a gente é exemplo dessa conexão. A gente fala para ele que ele precisa respeitar as pessoas, a gente fala para ele que a gente tem o valor da amizade, que a gente tem o valor da colaboração, só que no trato com eles a gente não demonstra nada disso. Então a gente também não está conectado com o nosso valor interno. A gente está simplesmente buscando atender demandas externas, seja de tempo, seja de uma obediência que a sociedade ensinou pra gente que os nossos filhos precisam ter, sejam de crianças bem comportadinhas para as pessoas poderem ver lá fora. Do que é? Quais são os valores que eu estou buscando realmente no relacionamento com os meus filhos, que eu estou sendo exemplo, né? E aí essa é a ideia. A gente não opta pela punição, a gente não opta pela recompensa, a gente opta por fortalecer os valores internos, o motivador externo, a automotivação. E para isso a gente precisa abrir mão de querer a obediência a qualquer custo e trazer a real busca pela colaboração. Vai ter alguns momentos que eles vão ter que obedecer? Óbvio que vai. E aí, eles vão saber que aquele momento é o momento de obedecer. Porque quando é o momento de poder opinar, poder falar, poder dar ideias diferentes, etc., eles têm. E quando é o momento de... A gente muitas vezes fala para eles, filhos, quando vocês podem opinar, a gente escuta vocês. Neste momento, não existe essa opção. Vocês precisam fazer o que a gente está falando. E eles fazem. Não felizes, porque ninguém faz o que não quer fazer feliz. Mas fazem. Porque a gente tem já, como a gente fala, a gente tem crédito. Né? A gente não quer que eles obedeçam todos os dias, todas as horas para tudo. E em muitos momentos, quando eles querem fazer diferente, eu falo, filhos, vocês não precisam me obedecer aqui, mas falem. Não façam sem falar. Conversem. Se vocês querem fazer diferente do que eu estou pedindo, vocês conversem. Não façam simplesmente. Vocês não podem desobedecer. Vocês não precisam me obedecer. Mas também simplesmente enfrentar, fazendo o que eu pedi para não ser feito, não é correto. É falta de respeito com quem está aqui, cuidando de vocês, desenhando as regras, né? E as melhores formas de um ambiente funcionar. Então é muito legal agora. Me dá agonia quando mandam uma criança parar de pular, porque isso incomoda os outros. E quantos de nós queremos que as crianças atendam as nossas necessidades, né? Eu tenho necessidade de ter um ambiente completamente tranquilo, sem ninguém pulando. Então para de pular, senão vai incomodar. E aí, aqui em casa eu falo bastante pra eles pararem de pular, porque eles moram no apartamento em cima e tem um morador embaixo, né? Mas eu busco sempre, quando eu percebo que eu tô falando isso, tipo, no meio da tarde, gente, eu busco sempre colocar no horário, né? Existem regras, existe uma regra de silêncio aqui no condomínio a partir das 9 da noite. Então tá, a partir das 9 vocês não podem pular. E só a partir das 9 da manhã. Mas muitos momentos do dia eu me pego falando pra eles, parem de pular que tem gente morando embaixo. E aí o que eu tentei fazer? Falei com a vizinha de baixo, com a Thalita, que é uma querida. E assim, eu falei, olha, se estiver incomodando, por favor, avise. Ela, imagina e tal, ela também tem filho e tal. Mas dentro de mim também fica isso de incomodar os outros, né? A gente foi educado para não incomodar os outros. E como é importante a gente ir mostrando, não tem essa. Tem coisas que vai incomodar os outros, mas faz parte de mim. E ok? Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não podia rir porque minha risada era muito alta. Gente, que absurdo, né? Então é isso, gente. É isso. Perguntas? Muitas, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Então, como conseguir a colaboração sem recompensa, sem punição, sem chantagem? Conexão. Conexão. E entrar no conceito da colaboração. A gente não está falando de obediência, a gente está falando de colaboração. E a gente não quer a obediência cega dos nossos filhos, porque vocês não querem adultos que obedeçam sem pensar. A gente quer adultos que
pensem e sim saibam respeitar as autoridades. Isso não quer dizer obedecer a qualquer custo. Tá? Então é bem importante a gente lidar com isso. O conceito de obediência é distorcido, porque a obediência ela é muito bem-vinda quando ela vem de um lugar de respeito, de um lugar de uma ordem racionalizada e realmente plausível, mas a grande maioria de nós não damos ordens plausíveis. A gente dá ordem que atende às nossas necessidades, mas que desconsidera completamente a criança e a necessidade da criança, né? Inclusive de não pular, de não fazer barulho, de não correr, de não levantar da mesa quando tá almoçando. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês podem ficar assustadas. É muito difícil uma criança com menos de 4, 5 anos conseguir ficar na mesa almoçando sem levantar, tá, gente? O ritmo energético do organismo delas não permite. E aí, perguntas práticas, vamos lá, já são 10h10, mas se alguém quiser trazer alguma pergunta de como fazer na prática, meu filho faz isso, como eu faço, meu filho faz aquilo, numa situação assim assada, ou alguma pergunta conceitual, qualquer coisa, podem fazer. Eu tô mexendo aqui, daqui a pouco eu fecho sem querer, vocês vão ver. A Aline entrou! Uma luta aqui na mesa. Gente, na mesa tem uma educadora parental que fala que se você assiste o almoço de uma família, você sabe como é a relação dos pais com os filhos, como é que é a parentalidade. Se ela é autoritária, se ela é permissiva, se ela é assertiva, né? Na mesa, a gente precisa... lá, não sabia, ela dá uma colherada, levanta e senta. Então, é bem importante a gente ajudar a criança a gastar bastante energia antes de almoçar. Acontece que muitas de nós colocam os filhos na TV para poder fazer o almoço, depois quer que fique sentado. Impossível, tá? A criança, ela acumulou ali energia, ela precisa gastar. Então, atividades bastante de gastar energia antes do almoço, gente. Isso aí. E criança que fica no carro, não tem ponta, chega em casa, da escolinha, senta e almoça. Impossível, não vai ficar sentado. Não vai, tá? E aí vocês podem fazer isso, traz um pouquinho mais ao almoço e vai brincar com a criança antes, vai brincar, se conecta com a criança, vai brincar com ela antes, depois senta, almoça e saiba, não sei que idade que tem, mas saiba assim que não vai passar de 10 minutos sentado, a criança vai precisar levantar um pouquinho. O que a gente fala aqui pra Mar é, Mar, vai até seu quarto então, imitando um bicho e volta pra você poder sentar e terminar. E aí normalmente acontece, tá? Legal. Legal não tem nada de legal. Ela falou que voltou a bater na irmã, é uma conversa a cada 10 minutos. Luísa, vamos tentar descobrir necessidades aí por trás, tá? Sem falar que comem bem melhor, com certeza, 5 anos. Gastar energia, Marcela. Tenta se conectar, fazer ela gastar energia se conectando com você um pouco antes, tá? 4 anos, mesma coisa, almoço, gente. E assim, não fazer a criança comer tudo que vocês colocam no prato, deixar a criança escolher. Então, assim, ter bastante opção saudável, né? Fazer lá os 5 cores do prato, mas ter opções para ela ter 5 cores. Assim, 5 cores, mas só tem essas 5 cores, só tem que comer tudo que tem na mesa. E isso é péssimo para a criança, tá? Então, essa questão da hora do almoço é bem legal a gente pensar nisso. A criança tem um estômago pequeno, nem sempre ela vai ter fome, toda a fome que ela tem todos os dias, né? Se você tem comida saudável em casa, ela não vai morrer de fome. Se ela não almoçou bem, talvez lá no lanchinho da tarde você vai ter fruta, você vai ter coisa saudável para ela. E tá tudo bem, tá, gente? Vamos se desestressar. É mais importante. Quantos de nós comiam bem pra caramba quando era criança? Muito difícil. A alimentação é uma coisa que é uma das formas da criança colocar para fora a necessidade de conexão, de pedir atenção. Então, assim, não se estressem com o almoço, não se estressem com a alimentação. Tenham comidas saudáveis, não tenham porcaria, né? Tenham só a opção realmente que faz bem. E a criança vai comer o que tiver ali, o que ela tiver vontade, e você vai usar o almoço para ser um momento gostoso para vocês, de olhar para sua criança, de entender o que ela está pedindo, de ouvir o que ela tem para te contar, de desenvolver autonomia. Sujou, deixa, depois ela ajuda a limpar, convida ela a ajudar a limpar. Derrubou a comida em vez de brigar, derrubou. Vamos fazer com que o almoço seja uma forma gostosa de você entender que existe sim uma necessidade ali de estar tudo junto, de alimentação, então não é, vai comer só arroz branco, né? Mas, ao mesmo tempo, você conseguir oferecer esse espaço de troca, de ouvir, de deixar a criança servir, desenvolver autonomia, de derrubar, e depois ela ajuda a limpar. Ela vai estar aprendendo causa e consequência das coisas, que é maravilhoso. Eu descobri, pela experiência, que quando eles não têm fome, eles não comem. Isso é maravilhoso. Aí eu falo, então vamos comer um pouco mais tarde. Ótimo. Ixi, comida com celular, nem pensar. Então, nunca! De jeito nenhum.
A criança precisa aprender, né, a sentir a comida, sentir o gosto, a saber o que está comendo, o organismo dela pedir se precisa mais ou não. Quando a gente está conectado na televisão, a gente não está conectado com o nosso organismo, né? Uma das grandes causas da obesidade maior na adolescência, etc., é a desconexão com o próprio corpo na alimentação, né? Então, bem importante não... Adoro, Aline, os teus comentários. A gente nunca conectar nenhum tipo de tela na hora da alimentação. A criança precisa sentir como que o corpo dela passa por tudo aquilo, entender dos alimentos, né? Conhecer os alimentos e assim vai. Além do relacionamento familiar que tá ali na mesa, né? Legal. Para fazer conexão, precisa brincar junto ou sua conversa basta? Rocio, a conexão é o seu filho que vai te mostrar se ele está conectado com você ou não. E a conexão vem de você entrar no mundo dele. Se você consegue entrar no mundo dele com a conversa, ótimo. Mas normalmente o mundo dele é o mundo da brincadeira. Né? Então, como que eu entro nesse mundo da brincadeira dele? O adulto, que o mundo do adulto é a conversa, né? O mundo da criança é o mundo da brincadeira. E aí, normalmente, para nós adultos, para os adultos que não conseguem brincar com os filhos, provavelmente não tem uma experiência de adulto brincando na sua infância, né? Assim, provavelmente, talvez seus pais não brincavam com você, então no seu cérebro não tem essa conexão de que pai brinca com o filho, que mãe brinca com o filho. Lembra que eu falei que a gente cria as nossas crenças? E aí você, é uma resistência ali de brincar, eu não consigo brincar com meu filho, eu não me sinto bem. É como se dentro do seu cérebro esse caminho não existisse. E aí a gente pode ir trabalhando isso. Já valeu só de saber o que estava rolando aqui. TV antes do almoço. TV antes do almoço, nossa, criança não almoça bem, de jeito nenhum. Energia acumulada. Gente, TV, tem uma live que eu fiz aí, se quiserem assistir, mas eu vou fazer uma só sobre isso também, porque é muito bom. A TV, assim, ela leva a criança para um mundo irreal, muito mais legal que o mundo real. Ela leva a criança para totalmente fora de si mesma, das suas necessidades internas, ela está em outro lugar. Ela faz a criança ficar parada, acumulando energia ali, e aí ela sai de tudo isso e vai para uma mesa de almoço, onde ela não pode gastar energia, onde ela tem que comer provavelmente coisas que na televisão os personagens maravilhosos não passam por aquilo, e ela vai para um mundo chato, que ninguém voa, que ninguém tem superpoder, que ninguém é colorido, que as plantinhas não falam, que a borboleta não vem voar e ir na sua mão, e quando você estende a mão, sabe? Ela vai para um mundo chato, porque o mundo da TV é muito mais legal, e ainda no momento de sentar e comer, quieto, em silêncio, né? Sem gastar energia. Forçar a alimentação também pode causar distúrbios em relação à comida, comer para agradar a mãe, né? Me confirma se é viagem minha, mas sempre penso nisso. Com certeza, muitos distúrbios. A gente forçar a alimentação é bem negativo em vários aspectos. Gente, é isso, tá? A gente já tá indo para outros assuntos, que é muito legal, eu adoro, mas já são quase 10h30, voltei ao meu padrão de lives gigantescas. Beijos, até segunda que vem, numa live especial de lançamento do curso, audiocurso para casais. E para casais não, audiocurso para pais, mães, educadores, avós, avós, tios, tias, babás, todo mundo que vocês acham que seria importante ter acesso a esses conteúdos. Diariamente vai receber um áudio, toda semana, 32 áudios, 2 meses, a cada 15 dias uma aula ao vivo. E vai ser muito gostoso a gente participar disso juntos. E vamos lá, tá bom? Adriane, não se preocupa, Adriana, você está lá. E beijo, Fer, te amo também. Até mais, gente, vai ficar salvo lá, tá bom? Tchau, Rocio, obrigada por estarem aqui. Obrigada a todo mundo que entrou, gente. É muito gostoso ver vocês entrando. E a tia Alice, a Aline Trujillo. Até o Dinho entrou, o Dinho estava em outra reunião. A Luísa, obrigada. Todo mundo, a Val. Até mais.